Glórias ao nome do nosso Deus. Feche os seus olhos. Nesse momento nós vamos para a palavra do Senhor que nos alimenta e da qual nós precisamos tanto. Nós vamos orar por esse momento do Senhor para com a gente. Ore comigo, meu irmão. Senhor, nós agradecemos ao Senhor de coração porque neste lugar a Tua presença ela é real, que nem nós cantamos aqui. E estamos aqui, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, orando ao Senhor, pedindo, ó Pai, para que, sim, o Senhor nos leve além, ó Pai. Para que o Senhor nos leve além do que temos sido, para que o Senhor nos leve além, ó Pai, daquilo que temos vivido, porque, Pai, o Senhor é tudo que nós precisamos, ó Deus, e quanto mais, ó Pai, nos preenchemos, ó Pai, do Senhor e da Tua glória, mais, ó Pai, brilharemos da luz, ó Pai, que há no Senhor para este mundo que tanto precisa, Senhor Deus. Mais seremos impactados, ó Pai. E tudo isso nós vivemos, ó Pai, quando olhamos para o Senhor, ó Pai, e entendemos, ó Pai, que o Senhor, a caminhada contigo, estar na Tua presença é tudo que nós mais precisamos, Senhor Deus. Então faça isso, ó Pai, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas faça também enquanto nos reunimos, ó Pai, para cultuar ao Senhor. Faça nessa noite, Senhor Deus, e faça por meio da Tua palavra aberta também, faça por meio de cada palavra aqui dita, que tudo, ó Pai, contribua para aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas nessa noite. É assim que nós oramos, é assim que nós Te suplicamos aqui, neste momento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós estamos então... prosseguimos nesse mês de maio, num tempo especial do qual, tipicamente, na Igreja Batista, a gente separa esse tempo para se dedicar, para focar, para refletir sobre família. Em abril, nós nos dedicamos dentro de um tema que o Senhor trabalhou profundamente no nosso coração. No domingo passado foi um domingo muito especial, muito marcante, de festa, um tempo da gente pensar e refletir sobre as ordenanças de Jesus, mas hoje, desse domingo até o fim do mês de maio, nós vamos então pensar família, nessa série chamada Sobre Família, da qual nós vamos olhar aí alguns ângulos específicos da experiência de ser, estar e viver em família. E olhando família, também aproveitando muito sobre a questão e o aspecto da convivência humana, porque isso é o que mais nós experimentamos enquanto caminhamos com outras pessoas que fazem parte, que compõem a nossa família. Mas também pensaremos família pensando nas outras dimensões de pessoas com quem nós convivemos, com quem nós estabelecemos histórias e muitas vezes das quais também nós também chamamos família, não é? E olharemos para esse aspecto em pensar sobre a construção de pessoas. A igreja, por exemplo, é um desses lugares em que tantas vezes a gente chama como família, a família do povo de Deus, a família de Deus, do Senhor, e olharemos pensando e entendendo nas nossas famílias particulares, mas olharemos entendendo também esse relacionamento pessoal que acontece em meio a outras pessoas que nós também em alguns momentos atribuímos como família. Mas hoje, independente disso tudo, hoje também é um domingo especial porque é esse dia maravilhoso, o dia que nós celebramos e festejamos a existência das nossas mães, e nós não podemos também deixar de, em meio ao nosso refletir, ao nosso aproveitar da palavra de Deus, também aproveitar desse grande argumento, não é? E hoje nós vamos olhar aqui para um tema, um assunto, vamos olhar para uma passagem pensando sim, tendo como base o relato de mães, uma história que menciona mães, mas também olharemos para aspectos que fazem parte dessa história, tentando aproveitar também o que isso também traz para nós, todos os demais outros componentes, integrantes de famílias, não é? E o texto que nós vamos olhar aqui hoje, ele é um texto, um episódio que relata uma história, um evento envolvendo duas mulheres, duas mães. E isso acontece bem no começo do reinado de Salomão, lá no Antigo Testamento. É marcado ali por esse momento em que Salomão ele está no começo do seu reinado, e Salomão ele está vivendo um momento de muita entrega, de muita dependência, de muita
muito temor na presença de Deus. Ele entende, ele compreende que ele precisa da sabedoria de Deus para governar, para legislar. E como o rei que era daquele tempo, a figura do rei era a figura que representava de um juiz, como nós temos hoje também. O rei, ele julgava causas comuns, situações que chegavam para ele do dia a dia, para que ele desse ali um veredito, um crivo. E nós vamos olhar então um trecho que vai comentar algo nessa linha, olhando para a história de duas mulheres, de duas mães. Eu convido então você para que abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento. 1 Reis, no capítulo 3. Primeira Reis, no capítulo 3, nós leremos aqui a partir do versículo 16 até o versículo 28, é o trecho que nós temos separado aí para olhar esse relato. Aqui na NVI, o título do trecho é Um Sábio Veredito, que diz assim, leio aqui a partir do versículo 16 então, o trecho. Certo dia, duas prostitutas, duas mulheres que viviam ali no reino, ali, da onde Salomão reinava, elas compareceram diante do rei. E uma delas disse: Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Só explicando aqui, elas foram diante do rei porque elas tinham uma causa a ser resolvida, uma causa de juízo, e é por isso que elas procuram o rei para tratar da questão delas. Então, de novo no 17, uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher, essa outra, que ela mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. Mas 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. E estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. E então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. E ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher então disse: Não, o que está vivo é meu filho. O morto é o seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. E assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma que o meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela outra diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. E ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a outra metade a outra. A mãe do menino que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. E a outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, porque ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer a justiça. Irmãos, é uma história bem curiosa que a gente vê aqui no Antigo Testamento, e a gente vê aqui uma história bem particular de um tempo, de como naquele tempo, naquele momento, as coisas eram resolvidas. O rei, ele tinha essa função de juiz. E, ao mesmo tempo que é um relato bem particular, bem curioso daquele tempo, é muito útil para a gente pensar e refletir sobre o quê? Sobre perfis e atitudes, do qual aqui esse episódio faz menção. Não é? Porque ele contrasta aqui essa história em comum dessas duas mulheres que são mães. E quando a gente pensa, algo que eu quero chamar a atenção aqui, antes, enfim, da gente começar a trabalhar esse olhar no texto, todas as vezes que a gente pensa sobre a figura de mãe, a gente sempre tem as melhores sensações, as melhores construções possíveis sobre a figura da mãe, não é verdade?
Porque, afinal de contas, a figura da mãe, ela representa o quê? Ela representa carinho, afeto, cuidado, zelo, abrir mão de si mesma em favor dos seus filhos, em favor aí da sua família. Tudo isso que nós elaboramos e entendemos que é a construção de como o amor acontece. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui, então, para a gente começar esse nosso tempo aqui à noite, é que nem só disso faz parte a vida das mães, mas apesar de mães representarem todas essas características que eu mencionei aqui, para começar, as mães, elas são figuras, elas são pessoas comuns, que vivem mesmas lutas, que elas vivem as mesmas dificuldades. São mulheres que têm os seus embates, são mulheres que são pecadoras, que precisam também do Senhor, não é? Que precisam de tudo aquilo que todo ser humano, enfim, precisa. Mas esse contraste aqui dessas duas mães, ele é útil, por quê? Porque ajuda a gente a entender esse episódio, mas para refletir sobre mães, mas também sobre uma característica muito marcante que tem a ver com as mães, mas não apenas com as mães, que é a característica do quê? A característica do amor. A característica do amor que se aplica, que tem a ver com as mães, mas não apenas para com as mães, mas para todos nós também. E é disso que a gente pode ver e aproveitar dentro dessa passagem, dentro dessa construção toda que nós observamos aqui, não é? Duas mães. E a gente vê aqui uma primeira mãe que, enfim, ela tem o seu filho e depois de 3 dias a outra tem também o filho e ambas elas residem na mesma casa. Não é? A gente vê na primeira mãe uma atitude toda que, à medida que a gente lê o texto, a gente percebe que o quê? É uma mãe que tem uma atitude toda de cuidado, de atenção, de prestar atenção, de estar atenta ao seu filho. Enquanto a outra mãe, no conjunto geral das coisas que acontecem, a gente vê um outro tipo de postura. A gente sabe muito bem, meus irmãos, que fatalidades acontecem. Não é? E não tem a ver, um episódio em particular não vai contar a história de uma família por inteiro, mas um conjunto de características podem contar, e o que a gente vê aqui nessa história, é a história de uma segunda mãe que, por exemplo, ela vai dormir e ela tem ali uma noite de sono profunda, a revelia, e ela acaba ali não tendo um cuidado que acaba derivando desse tipo de situação tão crítica que leva o seu bebê a perder a sua vida. Não é? E aí a gente vai ver algumas coisas aqui contrastadas. A primeira mãe, que é aquela mãe que certamente deve ter tido todo um olhar de cuidado na hora de colocar o seu bebê para dormir, acorda de madrugada para alimentá-lo, está ali sendo mãe como a gente exatamente pensa que a mãe comum vai ser, enquanto a outra está numa atitude que às vezes é um pouco diferente disso. E a gente percebe também um contraste sobre as dores dessas mães, porque a dor da primeira mãe é aquela dor que, pensa comigo, a dor de uma mãe que acorda de madrugada para amamentar o filho e se depara com um bebê falecido do lado dela. Olha o choque que essa mulher enfrentou. Ela não podia fazer nada ali e certamente foi uma madrugada terrível para aquela mãe até que o dia amanhecesse, não é? A dor de ter perdido o filho que ela queria tão bem, não é? Mas a outra mãe, ela já viveu uma dor diferente. Ela viveu a dor de ser uma mãe que não tinha mais um filho. A dor dela não tinha a ver com um filho perdido, mas tinha muito mais a ver com a dor de ter a possibilidade de ser uma mãe que não tinha mais um filho, vivendo com uma outra mãe que tinha um filho ali ao seu lado. A gente não vê nessa segunda mãe uma atitude de, meu Deus do céu, meu filhinho morreu, mas é uma atitude assim, não, eu preciso ter um filho, porque não pode acontecer de eu não ter mais filho e aquela mãe ter. Então, se for para alguém aqui ter filho, que seja eu, vamos trocar os bebês. Ela não vai viver aquela dor do luto, da perda, do perdi um filho. É uma mãe que está voltada para a sua dor própria, do seu próprio eu. A gente pode ver aí, não é? E aí o dia amanhece e a gente vê que essa primeira mãe, ela é uma mãe que conhecia o seu filho em detalhes. Eles eram bebês, ambos, eles eram bem novinhos, mas a mãe sabia muito bem quem era o seu filho, não é? A característica da mãe de conhecer cada detalhe do seu pequenininho, né? Do seu filhinho. Ela sabia, e é aí que ela se depara, puxa, não, esse não é o meu filho. Ela percebe, ela entende o que aconteceu. Mas a outra mãe não, ela está forjando ser a mãe de um bebê que não é dela. É uma atitude totalmente de passividade.
uma atitude totalmente de indiferença para com a morte do seu filho, ou seja, ela não está vivendo a dor de alguém que saiu dela mesma e que era para ser o momento da maior dor e angústia que tivesse a ver com ela, mas não, vira simplesmente assim, ela está resolvendo um problema porque o seu eu ali era aquilo que havia de mais importante para ela, não é? E aí então a gente vê na primeira mãe a figura de alguém que vai brigar, vai lutar pelo filho, ela chega aí até a figura do rei para dizer, olha, eu preciso que o meu filho seja resgatado porque o meu filho foi roubado, não é? Enquanto a outra mãe, ela simplesmente, ela está ali totalmente descomprometida com a dor alheia, com a sua própria dor com relação ao seu filho perdido, ela está deixando tudo passar para simplesmente não ficar numa desvantagem social humana, a gente vê aí. Mas quando o rei dá o veredito e fala assim, não, vamos resolver essa situação aqui de uma maneira bem prática, aí é a hora que o quê? Que fica tudo muito bem claro, porque a verdadeira mãe, ela fala assim, não, eu amo tanto o meu filho, eu amo tanto essa pequena vida aí, que eu quero que ele fique vivo, eu quero que ele fique bem, eu não quero que isso aconteça, essa tragédia com ele. Então, o meu interesse está para esse filho aí, então, rei, por favor, não mate ele, mas deixe então, não é? Porque importava para ela o quê? O seu filho. E a outra não, a outra é mais ou menos assim, não tem problema, o que não pode é simplesmente a outra ter aquilo que eu não posso ter, se for de igual para igual está tudo certo. E é aí que o rei então, ele percebe, ele compreende a compaixão verdadeira da mãe verdadeira, ele contrasta bem, ele percebe que numa mãe está ali a compaixão que é típica de uma mãe autêntica, e na outra está o quê? Uma figura totalmente de egoísmo, como a gente pode ver, alguém que estava olhando simplesmente para si. Uma mãe, a primeira, ela é uma mãe muito bem reconhecida, reconhecível, a gente pode dizer assim, e a outra é uma mãe falsa, a gente pode entender, não é? Uma mãe que ela foi progenitora de um filho do outro que faleceu, mas ela nas suas características, ela não se demonstra de nenhum fato ser a mãe daquela criança que estava ali em questão, aquela que estava viva. E a Bíblia chama essa atenção de que essa forma da qual Salomão acabou tratando e abordando essa situação foi uma forma clara para o povo todo de reconhecer o quanto ele estava ali tratando de uma forma sábia para entender a verdade das coisas. Então quero olhar aqui alguns pontos aqui que a gente vai olhar e vai pensar sobre esse aspecto de mãe e família, porque tudo isso tem a ver com mãe e com família, ou seja, com as outras pessoas de uma forma geral também. Primeiro ponto que eu quero chamar aqui, irmãos, para nós aqui de prestar atenção é sobre esse aspecto de uma mãe ser reconhecível como mãe, de ser reconhecida como mãe, ela é muito claro que ela é uma mãe e a outra não, a outra ela é uma figura estranha a essa caracterização da qual a gente entende e constrói como a figura de mãe, não é? Por quê? Porque essa primeira mãe, que ela é reconhecidamente uma mãe, ela é como aquilo que a gente elabora, entende, compreende como uma mãe deve ser. Uma mãe que tem cuidado, uma mãe que conhece, uma mãe que sofre, uma mãe que briga, uma mãe que se nega em favor de si mesma, em favor dos seus filhos, uma mãe que se move em compaixão, enquanto a outra ela é o antagonismo de todas essas outras figuras. Não é? É algo que a gente lendo no texto até fica difícil de entender como essa mulher ela foi capaz de todas essas características tão drásticas, de não viver uma dor, ou seja, toda a resenha estava ali pelo que de quem era o filho vivo, mas, ou seja, não se havia nela os traços dessa construção do que a mãe verdadeira é, da mãe que sofre, da mãe que luta, da mãe que ama tanto. Ou seja, não houve nela uma atitude de tristeza, de contrição, de estar desmoronada pela perda do seu filhinho, não é? A gente vê essa primeira mãe com todos os integrantes, características que fazem parte da figura materna, não é? Como nós reconhecemos, e nessa que reconhecemos, como nós também chamamos essas figuras, essas características que têm a ver com o amor, não é? A carta de Paulo lá em 1 Coríntios 13 é um tratado grande que fala sobre o amor, e o amor personificado que vem da pessoa de Deus, que gera atitudes, que gera decisões e papéis tão profundos. Então, quando nós pensamos nessa construção sobre ser mãe, nós pensamos exatamente o quê? Naquilo que está expresso nesse relato, nesse episódio dessa primeira mãe, que é um amor profundo, sem dificuldades, aquele amor que ele é reconhecível, e isso está tão claro na figura materna, porque mãe representa exatamente ser tudo isso que a gente identifica na construção de atitudes dessa mulher,
não é? Que nós lemos muito claramente nela e é totalmente estranha a figura da outra mãe. Segundo aspecto aqui que eu quero também destacar é que assim, quando nós falamos aqui, contrastamos uma mãe e outra, e quando nós pensamos em mães, enfim, de uma maneira genérica, algo que eu quero chamar a atenção é que o que faz diferença nas mães, que nos chama tanto a atenção, que nos arrebata tanto, é o que? Tem a ver com a presença do amor nas mães, não é? É isso que deixam elas tão bonitas, tão marcantes, tão impactantes. Enxergar o amor na experiência das mães nos mostra como o amor é bonito. Eu chamo essa atenção porque às vezes a gente até trata como se as mães, elas em si mesmas, elas fossem algo muito profundo e muito especial. Mas é muito importante a gente entender que o que faz diferença na vida das mães, o que marca, o que nos chama a atenção, o que nos impacta a respeito das mães, é que nelas está uma expressão muito pura, muito verdadeira, muito definida do amor. Olhar para as mães nos mostra o quanto o amor, ele é bonito. O amor, quanto ele é belo. Porque o bebê, quando ele nasce, ele é indefeso, ele é sozinho. Nós, os humanos, é a espécie que um bebê quando nasce, ele é abandonado, ele é daquela espécie que ele não vai sobreviver sozinho, porque ele não vai conseguir, ele precisa de um outro ser, no caso a mãe, não é? Que vai guiá-lo, que vai cuidá-lo, mas ele sozinho por si mesmo, ele não vai conseguir sair do zero e sobreviver por conta própria. Não é? E a gente vê na figura da mãe essa figura que cuida, conhece, entende, sofre, luta, que abre mão de si, que faz tudo com propósito, pensando no outro, nessa total entrega de dedicação, de doação de si mesma. E tudo isso é muito lindo da gente ver, por quê? Porque é lindo, porque é o amor como Deus criou. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque as mães, elas têm muito a serem exemplares, a nos ensinarem a respeito do amor que está para todos nós nas famílias. O amor, ele é lindo em si mesmo, e quando nós vemos ele na sua mais pura expressão, que é tão acentuada, tão destacada, tão presente na figura das mães, isso nos inspira, isso nos impacta, isso nos toca, por mostrar a sensibilidade, a beleza, o carinho que envolve essa experiência que Deus criou para que o homem pudesse experimentar e viver. E assim as mães, elas se tornam lindas porque elas são exemplares enquanto amam. Elas mostram a beleza do amor. Elas são muito exemplares em desempenhar a grandeza do amor. E é assim que nós podemos perceber também nesse relato. Essa primeira mãe é uma mãe que está totalmente movida pelo amor. O seu bebê, ele é bem recente, ele acabou de nascer, ele tem poucos dias de vida, mas para ela já é todo amor em favor daquele neném que nasceu. E é nisso que chama a atenção no texto, quanto essa mulher, ela era genuinamente, autenticamente uma mãe que estava ali cuidando, gerando amor para com seu filho, ainda que isso custasse até perdê-lo dos seus próprios braços, mas sempre pensando na sua integridade, não é? Isso tem muito a nos ensinar. E aí, olhando para esse amor que é tão bonito, que é tão rico na figura das mães e que nós também trazemos e replicamos para a família, o terceiro ponto que nós vamos pensar hoje, trabalhar nessa noite, é pensar o quanto o amor constrói, o quanto o amor, ele é importante, não é? Subtítulo que eu defini para a gente pensar e refletir nesse mês sobre família é pessoas construindo pessoas. E quando a gente fala sobre esse conceito de pessoas construir pessoas, a gente não consegue entender esse processo de pessoas construindo outras pessoas sem a figura do amor. Porque nós estamos falando aqui naturalmente de uma boa construção, de uma construção rica, profunda. E isso é algo do qual o amor, ele é uma base elementar, ele é essencial para que isso aconteça. E nisso nós percebemos também isso de uma forma muito presente na vida dessa primeira mãe, porque ela fala assim: eu quero que o meu filho não seja apenas um bebê de dias, mas alguém que dê certo para a vida, ainda que eu tenha que perdê-lo, mas eu não quero, e eu vou fazer de tudo para que ele tenha a vida que ele precise ter, ainda que ele precise ser tirado dos meus braços, não é? Então mães, elas demonstram isso, amando e construindo os seus filhos. Não é? Nós vemos que os filhos, eles nascem do nada, do zero, nos braços de suas mães, no contexto das suas famílias, para crescerem, para serem adultos.
É claro que a gente não está falando aqui única e exclusivamente das mães. A família ela tem uma construção particular, nós vamos explorar isso nos próximos domingos, envolve os pais, os irmãos também, os demais filhos. Mas eu estou querendo chamar a atenção para essa função e papel de destaque que as mães têm no muito construir das suas famílias, porque elas constroem muito, porque elas amam muito, e amam muito dentro de todas essas características que fazem parte da atitude das mães, características de amor, de pessoas que cuidam, sentem, se envolvem a fundo, que elas mergulham no seu papel, elas lutam, elas brigam, elas vão atrás, elas vivem a compaixão, elas fazem de tudo em favor dos seus filhos, e isso é algo do qual eu tenho certeza que a grande parte de nós aqui vai poder olhar nas histórias das nossas vidas e reconhecer as nossas mães dentro desses papéis, dentro dessas construções também. Ou às vezes mães também se lembrando do que são capazes de fazer para os seus filhos. Mas a gente vê que essas mulheres, elas vivem todas essas expressões, e em cada uma delas nós enxergamos puramente o amor que está ali visando o quê? Construir, fazer um novo ser, ganhar vida, crescer, ganhar desenvoltura, ampliar horizontes, ampliar possibilidades de ser alguém adulto, alguém que dê certo, alguém que alcance um momento de vida com novas etapas, novos momentos dos quais foi possibilitado, dado ao cuidado que se houve sobre ele antes. Não é? Esse amor que constrói, e aqui eu estou dizendo naturalmente, irmãos, do amor verdadeiro, que não é um amor egoísta, não é? Quando nós estamos falando de construção, nós estamos falando do que? Alguém que se coloca para construir alguma coisa, é alguém que para a sua vida particular para se empenhar por algo que está além dele, que está para fora dele. É alguém que se dedica para um fim, para um objetivo, para um alvo, para uma missão, algo que sai dele, mas que visa um domínio, uma realidade que não tem a ver com ele. É algo do qual a pessoa se dedica do que ela tem, do que ela é, do que ela dispõe, para que aquilo dê certo, para que aquilo tenha êxito. E a atitude do amor, que é o foco da nossa atenção aqui hoje, pensando mães, pensando famílias, tem a ver com isso. Elas são expressões claras sobre isso, desse amor orientado aos seus filhos, visando construí-los, não é? E é um típico amor que não tem a caracterização egoísta dessa segunda mãe que nós vimos aqui na passagem, mas são atitudes de amor que são cheias de atitudes, de um papel que exercita em favor do outro, que se dedica ao outro desde o início, seja pela fala, seja pelo cuidado, seja pela orientação, pela instrução. Não é à toa que nós chamamos muito no nosso contexto de famílias, de cristãs, de igreja, que as mulheres elas têm esse papel de serem grandes esteios nos seus lares. Porque enquanto mães, elas sentem um nível mais profundo do amor, dessa sensibilidade do amor que visa construir, de que visa sustentar aquele ambiente do qual o lar deve estar estabelecido em Deus, movido pelo amor. Mas é um amor que não está focado e voltado nelas mesmas, mas é dirigido em construir os seus filhos, a sua família. E aqui, irmãos, aplicando então esses pontos que nós vimos aqui hoje, não é? O primeiro deles que eu quero chamar a atenção para nós aqui, trazendo para nós hoje, nessa noite, é pensar sobre essa expressão de mães que são reconhecíveis quanto ao amor de fato. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer aqui, olha, irmãos, nós vamos aproveitar esse momento e dizer para as mães que elas devem amar, porque as mães já fazem isso por excelência. Nós já reconhecemos o quanto as mães são exemplares, são exímias nisso. Mas o ponto aqui é tratar sobre o amor a ser desempenhado, o amor correto, o amor da forma correta. E quando eu falo isso, eu digo do amor essência de Deus, o amor personificado em Deus. Nós cantamos aqui hoje, né? Nós falamos, olha, a minha fonte, Senhor, é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Quando nós estamos cantando isso, nós estamos querendo dizer assim, Senhor, que todas as nossas outras atitudes, de ações, de palavras, o que quer que a gente construa, que a gente faça na vida, seja com relação a projetos, seja com relação a pessoas, que tudo isso parta do teu amor como uma fonte genuína, porque é esse o amor correto, o amor adequado que deve nortear a vida daquele que caminha com Jesus e que vai gerar a melhor expressão dessa linda experiência do amor, não é? Dessa linda experiência do amor. Mas como experimentar isso? Como trazer isso para os nossos dias? E a gente vai precisar entender um pouco disso aqui. O segundo ponto que eu aplico aqui, trazendo para nós, desenvolvendo sobre o amor, é pensar nisso, que é o amor que faz diferença.
Nós chamamos a atenção aqui um pouco atrás, aqui alguns minutos, de que o que faz as mães tão lindas? É a expressão delas de um momento serem simplesmente mulheres comuns, mas depois, por meio da experiência da maternidade, elas serem lançadas a essa experiência do amor profundo que revoluciona, que transforma a vida delas. E transforma um ponto que elas são mulheres totalmente diferentes depois da maternidade, e isso as torna tão exemplares, tão marcantes do ponto de vista do exercício do amor, não é? Então quero tratar aqui com vocês, trazendo desse amor que faz a diferença, pensar que assim, muitas vezes as pessoas elas interpretam o amor como uma experiência única, como que se assim, olha, o amor ele é sempre perfeito, e sendo perfeito como é, ele não falha, ele não erra, não é? Mas eu quero chamar a atenção para o aspecto de que o amor ele pode falhar sim. Se ele for um amor humano, se ele for um amor sentimental, um amor pautado em emoções, ele pode gerar as atitudes que não são as melhores, porque por mais que esteja envolto numas boas intenções propostas, ele pode gerar uma cadeia de coisas que às vezes não vai gerar aquilo que há de melhor para aqueles os quais são amados. A gente vê isso muito nos nossos dias. Pais que às vezes falam assim, olha, eu vou dar de tudo para os meus filhos, porque eu os amo muito, e vai dando um monte de coisa para os filhos, e quanto mais eles estão dando coisas à revelia, sem critério, sem pensar nem nada, mais eles estão às vezes criando problema para os seus próprios filhos. Nós podemos estabelecer assim, mas eles estão amando, mas é uma expressão de amor, de querer suprir às vezes os filhos de algo que eles não tiveram em outros momentos da vida, sem critério, sem o cuidado que o amor impõe, e às vezes é um sentimento de querer agradar, de contemplar tanto o filho, que às vezes essa experiência de amor ela pode se tornar algo complicado, pode ser imperfeita. Mas nós estamos falando aqui sobre uma experiência de amor mais profunda, mais completa, da qual nós entendemos aqui no âmbito da caminhada com Deus como o amor perfeito, a perfeição do amor. Aquele amor que vem a partir de Deus, é a fonte de Deus o amor, e o amor do qual nós aprendemos a experimentar com Ele também no nosso meio, nos nossos contextos, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que o amor ele é puramente interpretado como um sentimento, como uma experiência emocional. E sabe qual que é o grande problema disso? O grande problema é que emoções elas passam, elas expiram, elas acabam. E quando o amor ele é interpretado simplesmente como um sentimento apenas, como uma experiência emocional, ele se torna algo limitado, finito, ele se torna parcial, porque o sentimento, eles não são sólidos o suficiente às vezes para durar por todos os momentos da nossa vida. Existem muitos sentimentos que eles vêm, duram uma fase, mas depois eles podem acabar, e o que pode gerar e acontecer a partir disso, não é? Mas o amor verdadeiro do qual nós entendemos, do qual nós compreendemos da Bíblia, que vem da parte de Deus, é um amor racional, é um amor razão, é um amor que nasce de um compromisso, é um amor que vem de um pacto que se faz de amar, haja o que houver. É uma experiência profunda, ampla, de vínculos, de raízes, de uma construção sólida que permanece. É daí que a gente entende algumas coisas. Certamente a gente já ouviu frases do tipo, já viu de alguma forma alguém dizendo, já leu num para-choque de caminhão alguma coisa do tipo como que se amor só de mãe, é ou não é? Quantos de nós já lemos isso? Ou só a mãe pode amar como Deus ama, conceitos assim. E por que se enaltece tantas vezes a experiência do amor de mãe num aspecto tão profundo como esse que a gente vê expresso nessas frases? É porque a linha do amor que mães experimentam geralmente trafegam nessa linha da qual o amor de Deus acontece. Porque as mães, elas não amam seus filhos porque os seus filhos tenham feito antes algo para que elas então respondessem a eles com o amor delas. As mães não amam os seus filhos porque antes elas receberam o amor deles primeiro. As mães não amam os seus filhos porque de alguma certa forma elas perceberam que eles também amavam a elas, aí elas em resposta elas amam a eles, elas retribuem o sentimento, ou seja, uma relação de troca, de interesses. Mas as mães, elas amam porque elas no seu inconsciente ou consciente racional, elas simplesmente, para elas é imperativo amar. Elas decidiram amar, elas entenderam que elas não podiam viver sem experimentar
experimentar esse amor, esse dom de amar, essa experiência profunda de experimentar o amor. Elas não podem evitar isso, elas não podem sacar, tirar isso dela. E é nesse aspecto que nós, irmãos, precisamos entender essa construção linda e maravilhosa do que o amor perfeito de Deus é, porque é assim que Deus nos ama também. Deus é um Deus que tem afetos, que tem sentimentos, que nos quer bem, é claro que sim, mas Deus, ele tem acima de tudo um amor decisão, um amor compromisso conosco, que não tem a ver, única e exclusivamente a ver com um sentimento, com emoções, mas é um amor do qual ele se comprometeu, ele tem a palavra, parte dele emana, e assim como mãe simplesmente para elas é imperativo amar, Deus também, ele tem essa disposição de si mesmo, esse compromisso de si mesmo de amar. Porque pensa comigo, meus irmãos, se o amor de Deus pelo homem fosse puramente sentimental, emocional, você acha que o amor de Deus teria prosseguido quando o homem caiu lá no Éden? Deus teve motivo suficiente para dizer assim, acabou o amor, não é? Se Deus amasse como tantas pessoas amam, Deus teria mandado Jesus. A gente vai ver que desde o Éden até a vinda de Jesus, a gente tem todo o Antigo Testamento, e o homem, ele é perfeito ao longo dessa caminhada? O homem está sempre acertando com Deus? Não, a gente vê que o homem falha, o homem pisa na bola, o homem, ele é errante, tantas vezes ele está dando os passos de acerto, mas daqui a pouco ele está retrocedendo um pouco. E se o amor de Deus, se Deus na sua santidade, na grandeza de quem ele é, na perfeição de quem ele é, ele fosse alguém que fosse movido somente por um amor de sentimento, de emoções, Deus não teria sustentado essa história para frente. Mas Deus é aquele que ama por decisão, ele ama por um processo de esse amor ser próprio, ser característico dele. Mas a gente olha isso, né, nesse olhar bíblico, mas a gente pode perceber isso com relação às nossas vidas também. Quantas vezes eu e você, a gente percebe sim, Deus nos recebendo, nos acolhendo, nos dando chances e chances. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo perfeitos aos olhos de Deus, acertando em cada mínima questão da vida? Não, não é. Quantas vezes, se a gente prestasse atenção, a gente vai perceber que assim, se Deus nos amasse por sentimento, Deus já tinha todos os motivos para ter desistido de nós, é ou não é? Mas o amor de Deus permanece, o amor de Deus, ele está lá nos dando chances sobre chances, Deus está lá nos chamando de volta, nos acolhendo, nos mostrando o caminho, nos orientando, nos convocando, reconvocando para os grandes propósitos dele, porque o amor de Deus é esse amor que existe, esse amor que permanece, esse amor que parte dele em si mesmo, é essa expressão profunda do amor, que decide amar, que se compromete em amar. E essa medida de amor que Deus nos chama para viver também, irmãos. Essa medida de amor que Deus chama para que esteja presente nos nossos lares, nas nossas famílias. Mães que vivem sim por conta, por amarem seus filhos, sejam eles os filhos mais belos, mais exemplares do mundo, e possivelmente do mundo, ou muitas vezes quando os filhos amam, isso é muito mais natural nas mães, a gente vê elas estarem sempre disponíveis ao amor, não é? Mas isso deve estar sempre no seio das nossas famílias, em todas elas, entre os casais também. Hoje nós temos visto muitos casamentos, um tempo em que os divórcios eles vão se ampliando, eles vão crescendo, porque as pessoas acham que amar é só sentimento, é só assim, enquanto eu estou afim, enquanto eu estou interessado, enquanto eu tenho sentimentos e emoções, essa história está válida. Mas não, Deus, ele é o Deus que quer nos ensinar dessa experiência profunda do amor, que vive a parte dos sentimentos, mas antes de tudo existe um compromisso que foi feito diante dele, e que deve ser sustentado, e que deve ser honrado, e que deve ser comprometido, porque vão haver dias em que haverá dificuldades na esfera do casal, o casal não vai ter bons sentimentos ali, não vai ter aquele sentimento de vontade, vai ser um momento de luta, vai ser um momento de conflito, mas o amor deve permanecer além dos conflitos, entre os casais das famílias, entre os filhos, entre os irmãos, de pais para filhos também com relação aos filhos para pais também nós podemos identificar assim, para as amizades também, em meio ao contexto da igreja também. Nos nossos dias, nos nossos tempos, nós confundimos muito essa questão, essa relação do amor com o gostar. Porque muitas vezes o gostar o quê? O gostar ele é uma experiência de vinculação emocional e sentimental pautado em afinidades.
O que são afinidades? Afinidades têm a ver com gosto, com linguagem, com identidade, com jeito de ser, com personalidade, com perfil. Vão ter pessoas que você vai ter muita afinidade e outras pessoas simplesmente não vai ter, vai acontecer. E não existe erro, não existe desencontro nisso. Mas existem outras pessoas das quais, então, você vai ter esse dilema de não ter afinidade. Mas o amor, da mesma forma, sempre vai estar sendo chamado por nós. Porque o amor tem a ver com essa construção do respeito, do querer bem, do cuidar do outro, independente se trata de alguém que você quer muito bem, se você gosta muito ou não. Não é? Geralmente nós entendemos que o gostar é uma linha mais superficial do amor e por isso a gente acha que quando a gente fala de amar a todas as pessoas tem a ver com gostar, com ter afinidade com todas as pessoas no nível mais profundo. E geralmente as pessoas elas se perdem um pouco nessa caminhada. Mas quando nós falamos dessa experiência de amar, nós estamos falando sobre esse compromisso de que temos que amar porque Deus nos chama para viver o amor. Deus nos chama para viver esse compromisso de entender que todo homem, todo o ser do qual está próximo de nós é alguém que Ele colocou para que seja alvo, seja objetivo, seja fruto do nosso amor, assim como Ele quer que os outros também nos amem, cuidem da gente, independente de terem afinidades, vínculos emocionais, identidades com a gente, pelo sim, pelo não é? E é nesse aspecto que a Bíblia nos chama para amar o nosso próximo, o todo do nosso próximo. Não tem a ver com gostar, não tem a ver com afinidades, não tem a ver com as pessoas que às vezes você vai construir grandes amizades, mas tem aquelas que você terá vínculos profundos, mas outras que você não terá tantos vínculos emocionais, mas você é chamado para amar, sim. E tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, não tem a ver com rebaixar de forma alguma a experiência do amor. Mas ele define os termos concretos com os quais o amor deve acontecer. É uma experiência de decisão, de compromisso, de razão, de sustentar algo do qual você sabe que você está ali para honrar, para cumprir, para atender. Não é? Existem pessoas às quais nós vamos amá-las e além de amá-las, vamos gostar muito delas, vamos nutrir grandes amizades, vamos nutrir grandes sentimentos, grandes afinidades. Mas independente dessas histórias em particular, somos chamados para amar a todos como Deus nos ama. E quando a gente olha essa experiência das mães de amarem incondicionalmente, a gente tem muito a aprender com o amor. Porque o tempo todo no nosso tempo nós estamos interpretando o amor como uma experiência puramente relacional, emocional, sentimental, e isso tantas vezes tem nos impedido, tem nos afastado do foco de amar como nós temos que amar, de amar como Deus nos chama para amar, de amar como uma experiência da qual é uma experiência superior, é uma experiência mais elevada, como as mães o fazem. Porque quantas vezes nós vamos ver experiências de filhos até sendo ofensivos para com as suas mães, desrespeitando as suas mães, chateando, entristecendo as suas mães, mas as mães estão lá resistindo, elas estão lá resilientes, elas estão lá lutando, elas estão lá orando, como o Chicão estava dizendo aqui. Quantos de nós temos histórias dessa para testemunhar? Porque é o puro amor que não tem a ver com sentimento gerado em troca por conta de alguém que me ama antes, mas tem a ver com um Deus do amor profundo que me chama para amar profundamente pessoas também. E nesse aspecto as mães são exemplares e temos que aprender com o exemplo delas para vivermos entre nós, entre as pessoas também. Deus nos chama para olhar, prestar atenção nas mães que amam, para que a gente ame também. A quem? Os nossos filhos? Não, a todas as pessoas. E olha como isso é profundo. Para o quê? O último ponto nosso aqui. Para que a gente construa. Para que a gente construa outras pessoas debaixo das bases do amor. Uma vez que a gente está refletindo sobre esse amor verdadeiro, profundo, a gente absorve sobre esse conceito e fica para a gente o desafio de amar, um amar para construir. Isso não está somente para as mães e seus filhos, mas isso está também para os casais olharem para si mesmos e dizerem assim: sim, vamos construir uma história pautada em relacionamento, em emoções, em sentimentos, mas não é só isso que está aqui entre a gente. Porque o dia que o sentimento desaparecer um pouco, ele ficar um pouco nublado, nebuloso, eu não ter a sensação de tê-lo por perto, eu tenho um compromisso que me une a você e do qual eu vou sustentar, porque eu te amo, independente do que você faça a mim.
A mesma coisa entre pais e filhos também. O mesmo tipo de vinculação, e os pais às vezes eles são mais duros nessa experiência, eles são mais objetivos, um pouco mais frios, um pouco menos sensíveis como as mães são, e às vezes eles se ofendem, às vezes eles não conseguem resistir nessa medida com as quais as mães resistem. Mas Deus nos chama para que a gente ame incondicionalmente, porque só assim a gente vai construir os laços dos quais as nossas famílias precisam, e pais precisam amar como as mães amam sim também. Por mais que isso seja desafiador em alguns contextos, em alguns episódios, filhos precisam olhar para os seus pais e amá-los independente de como eles o são. Precisam orar por eles, precisam clamar por eles, precisam entender que eles não devem amar os pais deles porque os pais deles são os melhores pais do mundo, os melhores pais do mundo, porque às vezes os pais vão falhar sim. Às vezes os pais nem sempre vão estar debaixo de uma direção correta. Às vezes existem pais que nem conheceram a Cristo, nem conhecem o Senhor, mas ainda assim é devida a honra a eles. Sim, o mesmo tipo de amor, o amor do qual Deus teve para conosco. Irmãos também, quantos episódios a gente vê de irmãos que não se falam entre si, que deixam grandes rusgas surgirem, crescerem, proliferarem entre eles. Por quê? Porque grandes questões ou pequenas questões surgiram e o amor não resistiu, porque o sentimento imperou, porque as emoções computaram de uma forma da qual não se pode voltar mais a isso. E isso não está para o Filho de Deus. Aquilo que está para o Filho de Deus é aquilo que tem a ver com o puro amor de Deus, que deve ser a fonte do nosso amor para nos sustentar as demais ações de amores para conosco também. Porque é só assim que nós vamos construir família de fato. É só assim que a gente vai construir outras pessoas como Deus quer que a gente as construa. Filhos, irmãos, relacionamentos profundos de filiação, de paternidade, de maternidade, histórias concretas das quais o poder e o amor de Deus se manifesta, porque existe a zona do sentimento e da emoção, mas existe o compromisso de amar, porque não se pode deixar de amar quando você é um fruto da experiência do amor de Deus também. Isso deve estar terminantemente definido para os nossos dias, para as nossas famílias. Devemos ser chamados a essa experiência o tempo todo de amar para construir, e o amar corretamente, o amor que vem de Deus, o amor da decisão, do comprometimento, o amor que supera todas as dificuldades. E aqui eu quero ler alguns textos aqui, alguns versículos pontuais que falam no Novo Testamento sobre amor. 1 de João 4,8 diz: aquele que não ama, esse nível de amor de Deus naturalmente ele está falando, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que João está dizendo aqui para a gente? Como você pode dizer que conhece a Deus, que você foi alvo do experimentar esse amor, se você não consegue ser impactado e constrangido com ele de uma tal forma para não viver dele, por ele e para ele, também para com as outras pessoas? Romanos 5,5 nos diz, mas, olha só que interessante, profundo esse versículo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, Deus não nos amou e mandou Jesus para a cruz porque nós fizemos por merecer. Não, foi pura graça, não houve mérito nenhum. E Ele prova o seu amor, esse amor profundo e verdadeiro com o qual Ele nos amou, quando Ele mandou Jesus para a cruz, quando a gente ainda estava perdido nas trevas. E seja quem for, quem está do outro lado, quem seja o teu próximo, dentro ou fora da tua família imediata, tenha feito ele, o que quer que tenha feito, você é chamado para viver amor por ele. Um amor incondicional, um amor em atitudes, um amor em palavras, um amor para além dos sentimentos, para além das emoções, porque é isso que a Bíblia nos convoca e nos chama. 1 João 4,20 também diz, se alguém afirma que eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Não tem essa história de falar, puxa, eu amo demais a Deus, mas tem algumas pessoas aí que eu odeio terminantemente, não dou com elas e eu não consigo orar por essas pessoas. Como é isso? Se você tem dificuldade para com pessoas, se você sabe muito bem os nomes, as histórias, os relatos, as mágoas, comece hoje a orar por essas pessoas todos os dias da sua vida, meu irmão.
Porque orando por elas, a cura virá sobre a sua vida, a cura da qual você precisa experimentar, porque se você foi alvo, se você foi alcançado do amor, não existe outra realidade para você a não ser viver o amor também como a Bíblia nos aponta. 1 Coríntios 13 também, 4-7 vai nos dizer, olha, descrevendo esse amor de Deus, esse amor puro, profundo. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, porque ele é o amor perfeito. Ele não é um amor que está amarrado a condições, ele não é um amor que está atrelado a critérios, ele não é um amor circunstancial, não é um amor sentimental, não é um amor emocional, mas é o amor do qual está se comprometido a amar, é um amor do qual se é imperativo amar, porque quem é filho do amor é chamado para viver o amor em todo o tempo. E nesse dia das mães, as mães têm muito a nos ensinar com isso, meus irmãos, porque mães, elas são, sim, de fato, aquelas que mais experimentam essa zona profunda do amar incondicionalmente. O amar além do sentimento, o amar além das emoções. A passagem aqui da qual nós olhamos aqui no Antigo Testamento mostram duas mulheres que estão na figura e na situação de mães. E numa delas se destaca exatamente aquilo que geralmente as mulheres experimentam de uma maneira mais clara, mais profunda, quando estão na experiência da maternidade. Isso é lindo. E é lindo do ponto de vista desse dia para a gente se inspirar, porque esse é um bom exemplo terreno, um bom apontador para aquilo do qual nós experimentamos da parte de Deus e do qual Deus nos chama para viver também. Para quem? Para as mulheres que ainda não viveram isso e que ainda vão de ser mães? Não, para todos nós. O amor que está para além dos sentimentos, o amor que está para além das emoções, o amor que tem a ver com compromisso, o amor que ama, porque a fonte dele é o amor de Deus. Ele gera colheita, por quê? Porque ele é frutificado de um amor que foi semeado na sua vida também. Ele é uma herança, por quê? Porque você recebeu e repassará para alguém também, e é para isso que a gente está no reino de Deus. Uma vez que fomos alvos desse amor incondicional, tremendo, profundo, que nos constrange, repassar esse amor e experimentar isso para com todos os nossos próximos, na nossa família também. Às vezes parece até meio óbvio falar disso, em dizer assim, pastor, mas claro que na família também. Não é muito bem claro não, porque na família é onde a gente vive os níveis mais profundos de relacionamento, e é onde tantas vezes é mais difícil amar. Porque tantas vezes as emoções vão querer nos empurrar para o antagonismo do amor, a oposição do amor. Vai querer nos empurrar para situações drásticas. Mas em Deus, Ele nos chama para viver o amor perfeito. Deus nos chama para viver o amor perfeito para que a gente seja nós sejamos pessoas que construam pessoas debaixo do temor, debaixo do exemplo, debaixo do que a palavra dele nos ensina, debaixo do que o amor dele nos inspira e nos constrange a ser também. E que isso esteja para as nossas vidas, meus irmãos. Viver essa medida de amor, se inspirando em quem ama tanto e está tão perto de nós como as mães o fazem. Perceber no exemplo delas a mesma medida do que nós devemos fazer com todos aqueles que Deus coloca perto de nós, invariavelmente, incondicionalmente. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Senhor, Deus e Pai, estamos aqui na Tua casa, entendendo, Pai, a profundidade do que a Tua palavra nos convoca, nos ensina, nos chama a viver. Tantas vezes, ó Deus, nós somos instigados, ó Pai, pela realidade dos nossos dias, a realidade da carne, a querer, ó Pai, imperar nas nossas atitudes segundo o nosso próprio eu, para o nosso próprio eu, para aquilo que o egoísmo do nosso próprio ego, ele nos pede a ser, a chamar, a fazer e a realizar. Mas, Senhor Deus, hoje nós estamos aqui olhando para a Tua palavra, olhando para um relato simples das Tuas Escrituras, que nos aponta, Pai, para o que mães são, para que uma verdadeira mãe é,
e assim refletir sobre o que essas mulheres especiais elas experimentam quando, ó Pai, vivem a experiência da maternidade nas suas vidas, e isso é tão exemplar para nós, Pai. Então, ó Pai, olhando para esses exemplos de perto, mas pensando no exemplo que há no Senhor, que vem da Tua Palavra, o exemplo que vem segundo o amor que nós experimentamos e recebemos do Senhor também, nós queremos hoje, ó Pai, sermos, ó Pai, desafiados ao amor que nos cabe viver. Nas nossas famílias, Pai. O Senhor conhece cada família que aqui está presente, ó Pai, e tantas vezes o amor é um desafio, mesmo muitas vezes o amor, a medida de amor experimentada em famílias, ó Pai, são tão limitadas, ó Pai, porque estão estabelecidas ainda, amarradas em sentimentos, ó Pai. Estão ainda vinculadas àquilo ao que o outro faz, às emoções que o outro gera em mim. E não é para isso que o Senhor nos chamou, não, Pai. Não é a isso que o Teu amor nos inspira, não, Pai. Mas o Teu amor, Ele nos chama a amar, porque somos, ó Pai, somos chamados a viver isso incondicionalmente. Nos é imperativo viver esse amor, nós não podemos evitar, nós não podemos sair disso, porque não podemos deixar de viver daquilo que recebemos da parte do Senhor. Pai, tem tantas famílias que não estão construindo famílias, não estão construindo pessoas, porque a experiência do amor tem sido limitada, Pai. Porque a experiência do amor tem sido de fragmentos, tem sido pautada em emoções, em sentimentos, em expressões, em relacionamentos de troca, em comércio, Pai. Em toma lá da cá, Pai. E não é por aí que o Senhor nos chama a viver as nossas vidas, as nossas famílias. Não é assim que o Senhor nos chama para viver e se relacionar com as pessoas as quais o Senhor colocou na história das nossas vidas para que a gente se abençoe mutuamente, ó Pai, caminhando contigo, ó Pai. Então, Senhor Deus, na medida que nesse mês, ó Pai, nós vamos refletir sobre esses assuntos, nos ajude, Senhor Deus, a vivê-los, mas sempre sobre a base correta e adequada que nos cabe, que é a base do amor perfeito, do amor verdadeiro, do amor excelente, que é o amor que vem do Senhor. As mães, ó Pai, são grandes exemplos nesse aspecto, ó Pai, de amarem incondicionalmente, de não estarem presas a critérios, ó Pai, de amarem porque não tem outra escolha senão amar, ó Deus. E que a gente, ó Pai, possa se envolver com o Teu amor de uma tal forma, num nível tão profundo nos nossos dias, nas nossas vidas também, do qual a gente não vê outra opção também para com relação a todo ser humano, senão amar também, Pai. Porque se esse amor tem se achegado a nós dia após dia, se ele um dia ele chegou e ele tem cultivado em nossas vidas, é para que haja assim colheita, ó Pai, desse amor, mas uma colheita que tem a ver com tantos outros a serem alcançados, ó Pai, por meio da semente que foi semeada em nós, Senhor. Então faça isso nas famílias dessa igreja, Senhor Deus. Nos leve a viver cada vez mais essa experiência, Senhor Deus, sim, Pai, do comprometimento, Pai, da decisão, Senhor, a experiência, assim, de se nutrir dos bons sentimentos, dos bons afetos, das boas emoções, mas entender que tudo isso, Pai, faz parte de um composto muito sólido que tem a ver com os compromissos de amar que fazemos, ó Pai, na Tua presença, diante, ó Pai, dos casamentos, ó Pai, que o Senhor confere, ó Pai, aos Teus filhos, diante, ó Pai, dos filhos que o Senhor acrescenta às famílias, diante das experiências de paternidade, maternidade, de filiação que o Senhor estabelece nessas famílias, que sejam, Pai, sentimentos, ó Pai, e decisões e compromissos, ó Pai, persistentes, ó Pai, efetivos, ó Pai, definidos, que nunca se ausente de nós, porque queremos ser famílias do Senhor. E no nome de Jesus, Pai, nós queremos de uma forma especial agradecer ao Senhor por cada irmã que faz parte aqui da Tua igreja e que tem, ó Pai, tido a experiência, ó Pai, de ser mãe, que tem abençoado a vida dos seus filhos, ó Pai, com a sua presença, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua bondade, que mais e mais, ó Pai, essas mulheres sejam, ó Pai, uma imagem, um exemplo, um reflexo desse amor perfeito, maravilhoso, para que, Senhor Deus, esses lares venham ser, ó Pai, poderosos em frutos, ó Pai, que elas venham ser grandes esteios da parte do Senhor, nas experiências das suas famílias, ó Deus. Abençoe cada família, abençoe cada mãe presente, ó Pai, na realidade desse culto e das famílias da nossa igreja, assim que nós oramos, ó Pai.